Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Vá e não peque mais. Mas será que isso é possível? Certo dia, um Fusquinha foi convidado para competir em uma competição de Ferraris. Ou seja, tínhamos 29 Ferraris e um Fusquinha para competir em uma corrida. E era uma corrida de 30 voltas. E ali, para a 30ª volta, estava o Fusquinha e uma Ferrari competindo pau a pau quem iria chegar primeiro. E em certo momento o Fusquinha passava na frente da Ferrari, a Ferrari passava novamente na frente do Fusquinha, mas ali na última curva, hora que chegaram na reta da vitória, a Ferrari, por ser um carro mais potente, foi lá e conseguiu passar o Fusquinha pela última vez, e a Ferrari chegou na frente do Fusquinha, e o Fusquinha ficou em último lugar. Sim, ele estava competindo com a 29ª Ferrari, todas as outras já tinham chegado. E aí eu te pergunto, esse Fusquinha, será que ele, mesmo perdendo, ele foi perfeito nessa corrida? Umas pessoas podem dizer, não, o Fusquinha não foi perfeito porque ele não ganhou a corrida. Se ele fosse um Fusquinha perfeito, ele teria chegado ali em primeiro lugar, vencido as outras 29 Ferraris. Mas também outras pessoas podem dizer, não, tudo bem, o Fusquinha ele foi perfeitamente bem dentro daquilo que era esperado de um Fusca. E eu digo que sim, esse Fusquinha dessa história que eu contei, ele foi um Fusca perfeito dentro de um cenário de um Fusca. Agora, deixando um pouco de lado esse cenário automobilístico, eu quero voltar àquelas duas frases do Evangelho que eu falei lá no começo. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, e vá e não peques mais. São duas frases em contextos diferentes ali do Evangelho. Mas qual é o ponto aqui? Nós podemos ser perfeitos? Nós podemos parar de pecar? A resposta é que sim, nós podemos ser perfeitos, mas dentro do nosso cenário. Lembra do Fusquinha? O Fusquinha pode ser perfeito dentro do cenário de um Fusca. O Fusquinha, para ele ser perfeito, ele não tem que conseguir correr a 300 km por hora, porque um Fusca não foi feito para isso. Mesma coisa nós. Às vezes, quando nós lemos essa passagem, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, a gente pensa assim, bom, mas isso é impossível, porque o Pai do céu, ele é perfeito. Ele criou todas as coisas, ele governa todo o universo, e eu não. Mas, quando Deus nos pede para sermos perfeitos, ele não está pedindo para sermos perfeitos dentro do cenário de Deus. Ele está pedindo para nós sermos perfeitos dentro daquele ambiente, daquele contexto que nós estamos inseridos. Então, quando a gente se cobra para ser como Deus é, nós vamos realmente ter uma carga imensa sobre nós, nós não damos conta de sermos igual a Deus. Porque Deus, ele foi o criador do universo, Deus consegue fazer coisas imensas, Deus, ele é poder infinito, e nós não somos. Mas, quando ele nos pede para que nós sejamos perfeitos como ele é perfeito, ele está pedindo para nós sermos perfeitos dentro daquilo que nós estamos inseridos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se Deus pode ser perfeito como Deus, nós também podemos ser perfeitos como humanos com tendências pecaminosas. Um humano com tendências pecaminosas, ele pode voar por si mesmo? Ele pode construir um prédio em um dia? Ele pode abrir os mares pela sua própria vontade? Não pode. Mas um humano com tendências pecaminosas, ele pode lutar e ele pode abandonar o pecado contando com a graça de Deus. Isso é o que um humano que é perfeito pode fazer. Quando nós pensamos que nós não somos capazes de sermos perfeitos, santos e de abandonarmos o pecado, nós estamos tentados a não tentar abandonar o pecado de verdade. Por exemplo, se eu digo a você, olha, tente correr daqui até lá na esquina e voltar em 3 minutos. Talvez você tente, dê todo o seu esforço, vá e volte. Beleza, conseguiu? Parabéns. Não conseguiu? Você vai, poxa, da próxima talvez eu consiga. Beleza, situação 1. Situação 2, eu falo com você, ó. Vá e volte voando lá naquela nuvem em 3 minutos. Você vai falar assim, não tem como.
Eu não vou nem tentar, porque não tem como. Para que eu vou tentar? Por que eu vou me esforçar? Eu sei que não tem como eu ir voando por mim mesmo lá naquela nuvem e voltar em 3 minutos. Não vou nem tentar. Assim funciona o subconsciente daqueles que acreditam que não é possível parar de pecar, que não é possível ser perfeito. Ele não vai tentar de verdade e por isso ele fica mais distante de conseguir. Diferentemente, quem acredita que é possível parar de pecar sim, que Deus nos dá essa graça de sermos livres para escolher pecar ou não, tem chances muito maiores de conseguir, não quer dizer que ele vai conseguir, mas quer dizer que ele tem chances muito maiores de conseguir abandonar o pecado, ser perfeito e ser santo dentro do seu contexto, como Deus é perfeito dentro do seu contexto de Deus. Acredite que você pode ser melhor do que aquilo que você tem sido. Acredite que é possível, sim, abandonar o pecado, largar o pecado, contar com a graça de Deus que te livra do pecado. E acredite, sim, que você pode ser perfeito dentro daquele cenário que você está nele. Você não tem que ser como nenhuma outra pessoa do mundo, mas você tem que ser como a sua melhor versão, como a sua versão santa seria dentro do seu contexto. Te convido a um minuto de reflexão, você parar e pensar por um minuto como deveria ser uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa livre de pecados, vivendo o seu dia a dia. Como é que ela agiria nas situações que você passa por elas? Como é que ela agiria dentro do contexto que você está inserido? Como ela trataria as pessoas que você trata no dia a dia? Como ela reagiria às situações que você vive? E imite essa pessoa dos seus pensamentos. Vai ser muito mais fácil você percorrer esse caminho que você já viu uma pessoa santa percorrendo do que criar isso do zero só na cara e na coragem. Persista em oração também, pedindo a graça de Deus de você ser santo e você ser perfeito, porque é Ele que nos dá essa graça tão grande de sermos santos e perfeitos. Deus é um Pai maravilhoso, Deus é um Pai extremamente bondoso, Ele é a suma bondade, o sumo amor, e Ele não nos convidaria a fazer coisas que são impossíveis para nós. Ele não nos convidaria a experimentar coisas nessa vida que Ele não nos fosse ajudar a conseguir alcançar essas coisas. E essas coisas que Ele quer de nós, que Ele nos ajuda a alcançar, é a santidade, a perfeição e um dia a chegar ao reino dos céus. Um grande abraço para você, se inscreva nesse canal, curta o nosso vídeo e até a próxima.